Atenção para o top de 5 segundos. No ar, um campeão de audiência no seu ponto da notícia. Em uma sessão tensa, o empresário catarinense, dono das lojas Havan, Luciano Hang, presta depoimento na CPI da pandemia e nega financiamento para propagação de fake news e na compra de remédios que não têm eficácia nenhuma no combate à Covid. Você vai ver os números da pandemia no Brasil e em Pernambuco. Um jornal divulga uma pesquisa onde o governador de Pernambuco, Paulo Câmara, tem reprovação recorde. A lava do vulcão Cumbre Vieja chega ao Oceano Atlântico. E ainda, em um dia que trouxe de volta a torcida aos estádios e a volta de Hélio dos Anjos ao seu comando, o Náutico perde por 3-1 para o CRB no Brasileirão da Série B. Boa noite para você. A lava do vulcão Cumbre Vieja da Ilha de La Palma, ali nas Ilhas Canárias, pertencente à Espanha, chegou ao Oceano Atlântico no final da noite desta terça-feira, hora local. A lava tocou com a água do mar do Oceano Atlântico e a reação química gera a liberação de gases tóxicos prejudiciais para a saúde humana e para a saúde da natureza como um todo. Especialistas temem que essa liberação de gases possam afetar principalmente a biodiversidade da região. A Ilha de La Palma foi classificada pelo governo espanhol como zona de desastre devido à erupção vulcânica que aconteceu há mais ou menos 2 semanas. E naquela época chegou a criar um temor de que uma erupção forte poderia causar até um tsunami que poderia chegar até a costa brasileira. Houve erupção, mas não foi registrado nenhum tipo de tsunami. A Ilha de La Palma foi consumida parcialmente pela lava do vulcão, que destruiu casas, encanações, estradas, parques e árvores. A Ilha de La Palma segue em estágio de alerta, porém não há nenhuma informação sobre mortos provocados pela erupção do vulcão. 39 mineiros que pertencem à mineradora Vale, que se envolveram num acidente com uma mina lá no Canadá, foram resgatados. Ontem teriam sido resgatados 35. Hoje, os 4 últimos também foram resgatados. A operação de resgate, então, chega ao fim, graças a Deus, sem maiores danos à saúde dos envolvidos. Bom, a seguir você vai ver as informações da CPI da pandemia. Hoje a CPI ouviu Luciano Hang, empresário catarinense e dono das lojas Havan. E mais, você vai ver a reprovação recorde de Paulo Câmara, governador de Pernambuco, segundo o jornal O Poder. Voltamos já.
Hoje a CPI da pandemia ouviu Luciano Hang, figura polêmica no empresariado brasileiro por ser declaradamente apoiador do presidente Jair Bolsonaro. O empresário catarinense, dono das lojas Havan, foi ouvido hoje na comissão que investiga irregularidades da gestão federal durante a pandemia do novo coronavírus. O empresário é acusado de financiar influenciadores, páginas da web, sites também e blogueiros que divulgam e disseminam informações falsas sobre a Covid, fake news, e também que fazem propaganda sobre remédios ineficazes no combate à Covid. O trecho que você vê essa negação por parte de Luciano Hang, você vê agora. Parte da grande imprensa faz comigo aquilo que tanto condena e que diz lutar contra fake news. Eu quero afirmar aqui, nesta casa do povo, com a consciência tranquila e com a serenidade de que tem a verdade ao seu lado, que não conheço, não faço e nunca fiz parte de nenhum gabinete paralelo. Nunca financiei nenhum esquema de fake news e não sou negacionista. Sou apenas um brasileiro que sonha em viver em um país melhor, que deu a cara a tapa e que está apanhando por isso. Comigo é tudo olho no olho. Todas as minhas posições e opiniões foram postadas em minhas redes sociais, estão lá, públicas, para quem quiser ver. Luciano Hang disse que remédios citados no chamado kit Covid, remédios que não têm eficácia nenhuma no combate à pandemia, foram utilizados pela sua mãe, Regina, que faleceu de Covid, segundo ele, dias depois do diagnóstico da infecção. E que a notificação da morte da mãe, segundo ele, que ele recebeu, foi sobre Covid. Como Vossa Senhoria recebeu a informação de que a Covid, que há pouco o senhor confessou aqui, que não confessa no vídeo, que a Covid não consta da causa-morte da senhora sua mãe no prontuário e na certidão de óbito. Achei estranho de não estar no óbito, mas eu sinceramente sou leigo, cheio de doenças, são 5 doenças lá colocadas e não estava o pós-Covid. Mas aqui eles me provaram que foi colocado. Segundo eles... Esse é posterior, mais uma vez. Não, no mesmo dia, dia 3, está aqui, mesmo dia. Segundo eles... Presidente Antônio, você segundo eles, cópia por favor, agora deste documento para a gente? Por favor, segundo eles, quem preencheu o atestado de óbito foi o plantonista. No dia seguinte, existe uma comissão de controle de infecção hospitalar. Essa comissão de controle de infecção hospitalar viu o erro do plantonista. Foi a alteração que fizeram. Nós já chegamos a isso. Foi feita uma posterior alteração. E aí informaram... E eu perguntei ao doutor Pedro se eram 2 os prontuários. E ele ficou embaraçado, sem saber o que fazer. Isso aqui não é prontuário. Eu queria pedir ao senhor Luciano e à sua defesa se pode fornecer cópia cópia daqui da Secretaria da CPI. Alguém falou com Vossa Senhoria? Determina a Secretaria da CPI que providencie cópias e disponibilize às senhoras senadoras, alguém falou em aos senhores senadores e devolva o original ao senhor Luciano. Tá. Alguém falou em algum momento com Vossa Senhoria sobre a decisão de fazer um novo documento e não lançar no documento verdadeiro, o anterior, a causa-morte da senhora sua mãe? Não. Não falou? Não. Eu estou satisfeito com a resposta. Eu queria só exibir o prontuário que foi levantado pela Comissão Parlamentar de Inquérito e peço para a Comissão Parlamentar de Inquérito disponibilizar, por favor, a declaração de óbito. Determino de igual forma a Secretaria que disponibilize... expor os dados da pessoa falecida, respeita a mãe, pelo menos, do depoente. Requeridos pelo está aí, público, a certidão de óbito. Está aí a verdadeira declaração. Quero ver se o senhor faria isso com a mãe do Paulo Gustavo aqui. Está aí. O Luciano Hang, o senhor não faz. O senhor faz. Está aí a verdadeira declaração de óbito, que depois foi. Nós perguntamos isso ao diretor Pedro, que não soube explicar. Porque a explicação, eles fizeram isso não só com a mãe do senhor Luciano, eles fizeram isso com muitas pessoas para ocultar a causa-morte e isso influenciar no resultado do experimento com humanos. Qual a prova o senhor tem de falar um negócio desse? Que prova o senhor tem de falar um negócio desse? Senador, uma outra pergunta. No mesmo dia 3, quando a minha mãe morreu,
está esse documento onde foi colocado Covid, ou seja, pode ter acontecido um erro do plantonista, de colocou aquelas doenças, mas quando foi fazer o documento que vai para a Secretaria do Estado, federal, foi colocado Covid. Então, não vejo o interesse do hospital de mentir sobre a morte da minha mãe. Não vejo. Qual era o motivo se eu disse que ela estava no hospital, estava com Covid e depois voltar? Aí depois eu faço uma live explicando que a minha mãe morreu de Covid, que eu lamentava que ela não tinha sido feita o tratamento preventivo. Preventivo é antes dela ficar doente. Mas sim, depois na nossa casa, ela fez o tratamento precoce inicial e deve ter continuado com todos os tratamentos na Prevent Senior. Da onde eu e minha esposa também estivemos lá, também estivemos com Covid e tomamos todos os medicamentos apresentados pela Prevent Senior. Então eu não vejo uma pergunta em nisso. função da pergunta anterior. Vossa Senhoria também se submeteu àqueles tratamentos adicionais que foram feitos na senhora sua mãe, todos? Ozonioterapia e os demais? Veja bem. Não, eu estou perguntando porque fiz a pergunta anterior. O senhor disse que se submeteu a todos os tratamentos. Fiz o tratamento preventivo, faço ainda hoje, faço o preventivo, fiz o precoce e me disponibilizei a assinar todos os documentos para tudo o que a Prevent Senior queria fazer comigo, pudesse fazer. Eu quero me salvar. E eu vou fez? com faca E nos fez? dentes, metralhadora, A pergunta revólver, fez? tudo. Fez? Fez. Ah, então tá bom. A sessão foi suspensa, foi retomada e terminou por volta das 5h20 da tarde desta quarta-feira. Amanhã a CPI da pandemia deverá fazer mais um novo expediente. Alguns senadores, bolsonaristas, apoiadores e ligados com o governo federal chegaram a criticar os senadores e principalmente os líderes da comissão, dizendo que estavam tentando desfigurar ali a imagem de um empresário brasileiro respeitado e de sucesso no país. Mas a CPI teve confusão, bate-boca entre o empresário, seus advogados, o relator da CPI, Renan Calheiros, um dos filhos do presidente Flávio Bolsonaro. Ela foi retomada no meio da tarde e, como eu disse, foi encerrada por volta das 5h20 da tarde de hoje. Bom, vamos agora aos números da pandemia no Brasil. Segundo dados do Conselho Nacional de Secretarias de Saúde, em parceria com a CNN Brasil, nas últimas 24 horas o país registrou 676 mortes provocadas pelo novo coronavírus e 17.756 diagnósticos positivos de Covid. Ao todo, o Brasil tem 21.399.546 casos confirmados desde o começo da pandemia e 596.122 mortes por Covid desde o começo da crise pandêmica. Em Pernambuco, a Secretaria Estadual de Saúde do Estado divulgou que, nas últimas 24 horas, Pernambuco registrou 623 novos diagnósticos e 12 mortes por Covid. Ao todo, nós temos 620.174 casos confirmados como positivos e 19.724 mortes provocadas pela Covid em território pernambucano desde o começo da crise pandêmica no estado. Falando em Pernambuco, o jornal O Poder divulgou hoje um resultado que tinha sido abafado de uma pesquisa que foi feita ano passado sobre a avaliação do governo do governador Paulo Câmara, do PSB. Os números surpreendem. O governador do estado, nessa pesquisa que foi feita e era para ser divulgada em novembro do ano passado, porém foi ocultada, foi abafada, foi rejeitada, inclusive pelos próprios integrantes do governo do estado de Pernambuco. O governador, naquela ocasião, tinha 17% de aprovação. Aqueles que disseram na pesquisa que o governo era ótimo ou bom foram de 17%. 38% disseram que o governador atuava em uma gestão regular. E 43% classificaram a gestão Paulo Câmara como ruim ou péssima. É resultado de uma gestão pífia, principalmente na questão econômica do estado, já que o desemprego aumentou em Pernambuco.
somos recordistas em desemprego no país. E também tivemos uma gestão vergonhosa durante a pandemia do novo coronavírus, com escândalos, inclusive aqueles dos respiradores de porcos. O governador Paulo Câmara tentou, junto com os seus aliados, abafar essa pesquisa, que não foi divulgada na época, por conta justamente dessa tentativa de aliviar um pouco a barra para o governador do estado, quando a gente finalmente descobre que esses dados mostram o reflexo de uma gestão humilhante em Pernambuco, onde a economia do estado ficou estagnada perante outros estados no Nordeste. Para você ter uma ideia, Pernambuco era potência econômica na região. Hoje estamos lá entre 7º e 8º lugar entre 9 estados do Nordeste. Isso é uma vergonha para um governador do estado na magnitude de Pernambuco, e que Paulo Câmara herda de maneira bem ali sutil esses resultados que são frutos de sua gestão, que sinceramente não tem nem palavras para dizer como é que Paulo Câmara governou Pernambuco. Na verdade, vem governando desde 2015. Para ele chegar a ser ruim, ele tem que deixar de ser péssimo. E isso eu acho que para ele dá muito trabalho. Bom, a seguir você vai ver, o Náutico até tentou, mas perdeu na volta dos seus torcedores aos estádios e também na volta de Hélio dos Anjos no comando do clube. Voltamos já. Poderia ser uma volta triunfal, marcante, mas foi uma vergonha. O Clube Náutico Capibaribe voltou a jogar com a presença de seus torcedores nos estádios, depois de mais de um ano em que os torcedores ficaram em casa, assistindo os jogos do Timbu em casa. Enfrentou o CRB no mesmo dia em que Hélio dos Anjos voltou a comandar o clube, depois de sair lá em meados de agosto. Era a oportunidade clara do Timbu voltar a vencer e somar pelo menos 36 pontos com um empate. Mas nem isso o Náutico conseguiu fazer. Perdeu vergonhosamente por 3-1 diante do clube alagoano, dentro da Arena de Pernambuco, diante de cerca de 2.000 torcedores do Náutico. A fase ruim do clube alvirrubro de Pernambuco, do Recife, se espalha também para os seus rivais. Sport e Santa Cruz não venceram neste mês de setembro, que se encerra amanhã. Os 3 times da capital pernambucana estão passando por situações críticas em seu elenco. O Náutico tem desfalques importantes.
O Sport está para perder pontos por conta justamente de uma ação supostamente ilegal por parte de um de seus atletas. E o Santa Cruz foi rebaixado para a 4ª divisão. Outubro está chegando. Só Deus sabe o que é que pode vir a acontecer com os times pernambucanos. E a seguir você vai ver a espécie de pica-pau que inspirou o desenho animado mais conhecido entre as crianças foi declarado extinto pelos americanos. Entenda por quê, já já. A espécie pica-pau bico de marfim, que inspirou o desenho animado que foi criado entre os anos 40 e 50 nos Estados Unidos e que é um dos favoritos da criançada, vai ser declarado extinto pelas autoridades americanas nesta quarta-feira. Foram esgotados, segundo a Associated Press, todos os esforços para tentar encontrar vida da espécie do pica-pau bico de marfim e de outras aves, peixes e de uma planta. O motivo teria sido as mudanças climáticas que podem, segundo os cientistas ouvidos pela AP, poderão ser mais comuns a gente ver o desaparecimento de espécies de animais e de plantas por conta justamente dessas mudanças climáticas frequentes que estamos percebendo ao longo do tempo. Bom, estas foram as manchetes do Expresso Direto de hoje. A gente volta amanhã, se Deus quiser. E se você não se inscreveu, se inscreva no nosso canal para você poder se informar cada vez mais aqui com o seu ponto da notícia. Além, claro, de seguir as nossas redes sociais. Para você, uma boa noite e até amanhã, se Deus quiser.